Então, como eu posso também, nessa busca por amar, por ser amado, por perdoar, por pedir perdão, por compreender, como eu posso entender muito bem aqueles familiares? Inicialmente, muitos de nós nos achamos estranhos nos lugares onde nós temos a nossa família. Algumas pessoas até chegam a dizer que nós não deveríamos ter nascido naquela família. Eu não deveria ter nascido aqui, as coisas são muito estranhas, as pessoas não me entendem muito bem, a gente briga muito, então talvez eu acho que Deus errou o meu endereço, não era aqui para eu estar. E aí a gente vem trazer uma notícia que eu acho que não é uma notícia muito boa para alguns, para outros pode ser, mas Deus, ele é perfeito. E se Deus é perfeito, ele não erra de endereço. Então nós estamos onde nós deveríamos estar. É ali o ponto. Talvez nós não estejamos tão satisfeitos porque ainda não compreendemos toda essa estrutura a qual nós estamos ali alicerçados. Mas, por outro lado, nós estamos no lugar que facilita o nosso progresso moral e o progresso espiritual. Então, o objetivo é esse. Quando a gente chega mais ou menos ali na idade da pré-adolescência, acho que todo mundo aqui já passou por essa idade, né? Pré-adolescência, adolescência, é geralmente aquela idade que a gente acha as coisas muito estranhas, porque nós não nos compreendemos, nós não sabemos muito bem quem somos, a gente não é mais criança, mas a gente também não é adulto, a gente está com os hormônios ali totalmente bagunçados dentro do nosso corpo, ainda tentando firmar a nossa personalidade. E diante de todos esses aspectos, a gente muitas vezes, no confronto que nós temos com os nossos familiares, podemos dizer que realmente eu sou diferente ou estranho. E aí eu lembro de uma canção que Rita Lee cantava, que dizia assim: foi quando meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família. E talvez algumas pessoas tenham se sentido assim ou se sintam assim. Eu digo nessa fase da adolescência porque é essa fase em que a gente ainda está com muito conflito ali. E aí a gente se olha muito estranho, eu estou muito longe daqui, as pessoas não me compreendem, eu falo, não tenho eco, porque a família de fulano, assim, essa família pessoal, os pais deles entendem eles. A mim ninguém entende aqui, a gente tem muito esse comparativo com o outro, a gente olha as famílias porque a gente cresceu com essa ideia de que família é lugar de perfeição, e família não é perfeição. Família, já falei aqui, somos espíritos imperfeitos, estamos todos dentro do mesmo lar. Então a gente espera do outro uma perfeição que nós nem temos e ficamos esperando que aquela pessoa possa ser perfeita para mim e da maneira que eu exijo que ela seja perfeita. Nos dias atuais, talvez uma das maiores dificuldades dentro das relações familiares se encontram dentro da perspectiva de que os papéis talvez estejam um pouco invertidos dentro do âmbito familiar. Quando você vai jogar xadrez, todas as peças elas têm uma maneira ali de se locomover, de se mexer. E se você não vai locomover aquela peça do jeito que era para locomover, o jogo não vai andar e as coisas vão travar. Isso acontece muitas vezes dentro da família. Porque o pai, às vezes, não quer ser pai, quer ser filho. A mãe não quer ser mãe, quer ser filha. A filha não quer ser filha, quer ser mãe. O filho não quer ser filho, quer ser pai. E isso, muitas vezes, gera uma confusão. As pessoas não estão assumindo os seus lugares que devem ter ali dentro da família. A gente sabe hoje, a espiritualidade nos fala, um dos grandes exemplos é a própria Maria, mãe de Jesus, que teve uma missão gigantesca dentro da sua maternidade. Mas a gente sabe que a maternidade é uma missão. Mas a gente esquece muitas vezes de falar da paternidade. Kardec, ele pergunta no Livro dos Espíritos, a paternidade é uma missão? E os espíritos vão além, ele diz, é mais do que uma missão, é um dever. Então, quando a gente vai olhar para o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai ver o Espírito Lázaro falando sobre o dever, a gente vai compreender da profundidade que é nós termos um dever e não exercer esse dever como deveria ser exercido. Nós não estamos esperando pais e mães perfeitas, que é uma busca incessante da sociedade. Mas a mãe tem que fazer assim, o pai tem que fazer assim, tem que ser desse jeito. Basta, na verdade, que nós tenhamos o compromisso de assumir os nossos papéis. Nós vamos errar, nós vamos nos equivocar, mas que erremos querendo acertar. E que a gente não fuja, não negligencie
isso que foi nos dado e que nós assumimos esse compromisso na espiritualidade. Então, é necessário que cada um vá assumindo, e claro que em certas oportunidades, em certos momentos, nós vamos observar que talvez o filho, diante de uma fragilidade da mãe, do pai, ele assuma naquele momento um papel de pai, um papel de mãe, naquele momento. Mas que esses papéis sejam transitórios, depois eles estejam ali, cada um exercendo o seu verdadeiro papel. Então, nessa busca é tentar, na verdade, compreender com quem eu vivo e com quem eu convivo. A gente esquece as histórias das pessoas que estão conosco. Quando nós exigimos que as pessoas nos deem o afeto que nós queremos, nós não sabemos se essas pessoas, na verdade, elas estão, ou se elas receberam o afeto que nós estamos exigindo dela. A gente está exigindo, às vezes, dos nossos pais uma forma de nos amar, uma forma de demonstrar seu amor, uma forma de demonstrar seu afeto, que a gente nunca parou para perguntar se eles receberam aquele afeto, se eles receberam aquele amor. E aí a gente esquece que eles têm uma história por trás de tudo isso. Eu, particularmente, quando eu era menor, eu olhava para meu avô assim, com cabelo branco, né, quando eu era pequeno, e eu dizia assim, como é que uma pessoa nasce desse jeito? Porque eu achava que meu avô já nascia daquele jeito, de cabelo branco, já de certa idade. Porque eu achava que ele tinha nascido para ser meu avô, né? Ele é meu avô, ele nasceu para ser meu avô, esse aqui nasceu para ser meu pai. Enfim, eu não compreendia que eles tinham uma história até chegar àquela idade. Quando eu fiquei um pouco maior, eu lembrei, eu compreendi, na verdade, que meu avô um dia foi uma criança, que meu avô um dia foi um pré-adolescente, foi um adolescente, foi um adulto, né? Teve uma história de tudo isso. E a gente olha para os nossos pais e precisa lembrar que nossos pais são assim, né? Quando o Renato Russo e Dado Villa-Lobos, eles fazem ali nos anos 80 a música Pais e Filhos, eles vão ali no final, né, que é aquela música muito conhecida, que é Preciso Amar as Pessoas Como Se Não Houvesse Amanhã. Lá no final da canção ele vai colocar assim, você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo, são crianças como você.